sabem o que é a flor da vida, essa geometria sagrada. A flor da vida. É muito emocionante falar da flor da vida. A flor da vida é uma geometria que, para quem não conhece, aconselho a fazer a busca, uma pesquisa desta geometria. Trata-se de uma, como vocês chamam aqui, como se fosse uma planta arquitetônica. Sim, um projeto arquitetônico. Um projeto arquitetônico. Como se fosse um projeto arquitetônico que foi resplandecido desde muito antes dos seres em experiência humana chegarem aqui no planeta Terra. Na formação dos quarks, dos átomos, dos elétrons, muito antes. Na juntão dessa centelha iluminativa, que Atlântida foi o grande porta-voz da disseminação, juntamente com os sirianos. Os sirianos foram os grandes disseminadores da flor da vida, juntamente com o conhecimento trazido de Atlântida. Atlântida era construído na geometria, por cima da geometria da flor da vida. Existia uma grande plataforma da flor da vida, permitindo a ascensão ou a invisibilidade quando oportuno. E então os sirianos, apropriando-se deste conhecimento, também traz para o que se forma como uma das primeiras civilizações em experiência planetária, os egípcios, trazidos por todos os portais universais, distribuindo-se em continentes, por outros povos que aqui começavam a seguir, chegando de vários direcionamentos galácticos. Então, os sirianos, apropriando-se do que hoje é África, muito próximo também do que vocês hoje chamam de Terra Santa, apropriando-se também de toda a purificação da Índia, Nepal, Katmandu, toda aquela região sendo abrandada, abastada pelos povos sirianos e colocando em Grécia, colocando em pirâmides, em templos que começavam a ser construídos, edificados pela sonoridade, pelo campo vibratório dos grandes sacerdotes de Atlântida, que chegavam juntamente com os sirianos. Iniciados, faziam todo o transporte de pedras e toda a construção perfeitamente alinhadas diante de uma grande engenharia sábia, diante de uma sustentabilidade, sendo antenas, portais para acessarem e ligarem aos povos de origem, aos sistemas estelares, planeta Terra, ligando-se em antenas, como se fossem antenas, transmissores, diante desses portais. E então a flor da vida vai fazendo cada vez mais parte, não somente por uma geometria, mas dos condensamentos que eu falei, dos quarks, átomos, condensamentos da matéria. A flor da vida está em tudo que há, manifestado em condensamento matéria. No seu globo ocular, nas suas digitais, nas suas células, no que você enxerga como realidade e matéria. Tudo está revestido na grande plataforma da flor da vida, por isso que eu falei que é muito emocionante, porque trata-se da origem, de uma parte da história da origem da humanidade. Entendi. De forma resumida. Tá, depois a gente faz uma live depois sobre flor da vida e geometria sagrada.
Pai Damião, em determinada oportunidade o senhor comentou que somente a boa intenção não edifica o homem. Nesse momento que atravessamos, rodeados de tantos medos, ansiedade, mas também de uma grande oportunidade de edificação, como irmos além da boa intenção? A boa intenção está tão somente no campo mental. É necessário a internalização, levar para o corpo, sentir a internalização do que efetivamente se pede, do que acredita, confia. Muitas vezes a pessoa faz uma prece, mas isso se trata tão somente da boa intenção, mas precisa do complemento divino que é o acreditar. Um homem, uma mulher de fé, eleva o seu pensamento em prece e confia, acredita na manifestação daquilo que foi rogado, que foi pedido. Por isso que somente boas ações, que saem tão somente do campo mental, diante do que se acha belo, diante do ser bom, para aparentar para o outro, e não resplandece como verdade para consigo, mesmo que sejam passos devagar, mas deem passos verdadeiros. Que vocês possam sustentar a cada dia e amplificar esta caminhada. E não adianta passos largos, se qualquer vendaval é capaz de retroceder a tudo aquilo acreditado, que se dizia acreditar. Então, nada melhor do que construir as boas intenções com a fé, com um acreditar rogativo diante da resiliência, diante da pacificação e manifestação de que aquilo é real e de que aquilo está manifestado no campo astral e será manifestado, no melhor dizer, para cada rogativo que se faz, sem imperar o egoísmo, o achismo do que é melhor para você, mas em que você se coloca e se integra à universalidade das intenções e lança as suas boas ações, juntamente com o acreditar da sua guiança espiritual, da guiança universal que reveste, da grande força de inteligência e criatividade que assiste aos bilhões de galáxias, estrelas, planetas. Então, o poder morrer e nascer no mesmo corpo é um bálsamo dado agora para todos os que estão encarnados, todos os que estão em experiência humana neste momento, que decidiram atravessar este momento de tecer o caos que o planeta é apresentado. É aquele despertar parecido com a experiência quase morte. É aquele despertar em que você faz as suas orações diante do que falei anteriormente, das intenções verdadeiras diante da fé. E são levados por meio de projeções, sonhos, e que acordam diferentes. E que começam a construir uma vida, uma nova vida dentro da mesma vida. Aquilo que já não faz mais parte de você. Do que vale efetivamente a pena sustentar mochilas com coisas, pessoas que já não faz parte mais do seu sentido. O que efetivamente faz parte do seu sentido? Quando efetivamente terá coragem de assumir o seu papel universal e assumir o que a espiritualidade pede de maneira tão humilde, que é tão somente desperte-se e olhe, observe qual o seu papel diante dessa universalidade. Como se fosse um grande quebra-cabeça que cada peça é muito importante para a espiritualidade. Não existe uma só peça que não seja importante, mas precisa que sejam despertados. Que permita-se passar por esta experiência
de contato por meio do seu sonho, por meio de maneiras lúcidas meditativas, por meio de calibres, de músicas de frequência de 999 Hz, por exemplo. Quantos hertz? 999 Hz. Esses calibres energéticos auxiliam a unicidade em consciência e tudo isso que eu estou falando, de o efetivamente ter consciência, assumir a responsabilidade por essa consciência, porque em nada vale chegar ao conhecimento e não fazer nada com esse conhecimento. Ou seja, estava no estado de ignorância e é desperto. Então o conhecimento, quando é tocado, é assistido, é redescoberto, porque na realidade é uma rememorização, é uma reativação da memória que está dentro de você, junto com o que já foi aprendido de novo, unindo para impulsionar o estar em plenitude, em propósito. Peço que agora as pessoas verifiquem o que estão fazendo das suas vidas. O que estão fazendo das suas vidas únicas. Das suas vidas únicas neste momento. O que estar a esperar. Aproveitem esta travessia para realizar esse movimento que você me provocou em pergunta. Aproveite este momento. Pegue um papel, um lápis, não precisa ser agora, mas quando oportuno, e escreva tudo aquilo que não faz mais sentido para você. Comece com o que não faz sentido. O que efetivamente se torna pesado na sua vida. O que já não te interessa mais por conta dessa consciência que vai sendo cada vez mais iniciada e impulsionada para a frente. Dá para entender, filho? Dá para entender. Passo a passo, sem tantas autoexigências severas, com amor, mas permitindo-se a deixar-se morrer e renascer no mesmo corpo e na mesma vida, com consciência. Não existe cura daquilo que não se sente. Então, tenham essa lucidez com vocês. Só se cura aquilo que se sente. Então, se você sente ódio, rancor, mágoa, sentimento de vingança para com quem quer que seja, que bom que você está consciente que isto faz parte de você e está presente. Porque só se cura aquilo que se sente. Então, se você sente algum desconforto no seu corpo, que bom que você será o porta-voz da autocura. Porque, mais uma vez, digo que só cura aquilo que se sente. Enquanto nega qualquer situação, sentimento, pessoa que traz intranquilidade para o seu corpo e para o seu espírito, a cura não conseguirá chegar. Mas quando fizer o caminho de sentir, reconhecer, olhar para medos, intranquilidades, vergonhas, feridas abertas, abrirá a porta da cura, porque você traz a consciência e eleva o seu espírito para ser receptor. Perguntaram, pai Damião, sobre a encarnação de um animal em um corpo humano, como é esse ciclo evolutivo. A encarnação de um animal em um corpo humano vem da cultura do hinduísmo. A cultura do hinduísmo e outras culturas também de saberes trazem como uma espécie de evolução. Ou a alma do animal faz o seu propósito diante da universalidade do amor incondicional, diante do propósito de proteção, de pacificação, diante do ato de doar o que estiver dentro do propósito, não é? E algumas culturas, sabedorias,
acreditam, pacificam, que o passo seguinte do animal é a estrutura humana. Então isso daí é algo que precisa ser cuidado com tranquilidade, para que não se gere expectativas de que um cachorro de estimação da pessoa pode fazer o desencarne, e logo a pessoa venha a engravidar. Sim. Tem que ter cuidado para não associar que aquela gravidez daquele ser já pode ser. Essas buscas, trata-se sim de um processo natural, de evolutivo, de consciência. Mas exige uma preparação tanto para aquele espectro iluminativo do animal, tanto para o receptor também daquele ser que está na sua primeira experiência humana. Então, peço que as pessoas saiam do automatismo, como se fosse uma conta precisa. 2 mais 2, 4. Para a espiritualidade existem infinitas possibilidades. Existe uma ramificação de possibilidades. E não necessariamente, lembrem-se, que este ser que esteve como animal pode encarnar no planeta Terra. Ele pode ser convocado e ser necessário em outras orbes, em outros planetas, em outros sistemas galácticos, em outros sistemas solares. Porque para não ficar congelado no absolutismo da Via Láctea. Porque mesmo na Via Láctea existem coisas ainda não sabidas, habitantes ainda desconhecidos planetários, pelos seres em consciência humana, não é? Em experiência. Então, que este conhecimento seja acolhido, mas que as expectativas sejam amplificadas para não um absolutismo, mas para uma relatividade de que não necessariamente se esteve aqui da mesma forma que os seres em experiência humana. Uma próxima encarnação não é garantida dentro deste planeta. Pode ser em outra dimensão, com uma outra forma planetária, em um outro sistema que se faça Até necessário. porque esse planeta vai para a quinta dimensão. No processo evolutivo. Sim, este planeta está almejando, aspirando à quinta dimensão. E precisamos de um quantitativo mínimo de trabalhadores para que este resplandecer de quinta dimensão possa chegar. Então, falamos que no mínimo de 5 a 8% da humanidade planetária estejam efetivamente em suas orbes, sendo que de 5% ficará ainda muito difícil diante do trabalho a ser empreendido. Esta escala gira em torno de 5 a 8% da humanidade hoje encarnada, assumindo seus devidos lugares. Sem com isso, assumir lugares de absolutismos de conhecimento espiritual. Dá para compreender? Sim. Sem envaidecer-se pelo toque em um breve conhecimento que é infinito. Porque muitos se perdem e essa escala fica oscilando bastante em diminuições e aumentos, porque muitos são tocados pelo envaidecimento, por saber gotículas de conhecimento espiritual, já coloca como se fosse um absolutismo e já começa a resplandecer como se fosse uma verdade, mas é uma verdade pequenina, uma gotícula. Então é importante que cada um assuma o protagonismo, que sejam os seus templos sagrados religiosos, que sejam a união dos seus conhecimentos consagrados e alicerçados até hoje, diante da veracidade das intenções, assumindo o que for dotado pela espiritualidade. Já tinham perguntado isso, vamos evoluir em um único sentido ou toda a jornada corresponde a uma contínua evolução do melhoramento espiritual? O senhor acabou de dizer, né, que uns vão para uns lugares e outros vão para outros, né? E tudo aquilo que você já manifestou em experiências encarnatórias,
quer seja no planeta Terra, quer seja em outras orbes, está no seu registro evolutivo, está no seu registro. Então, o grande exercício é se reapropriar deste conhecimento que já está resplandecido em você, unindo com o que os novos conhecimentos que são dotados nesta experiência. Mas precisa ter robusteza diante da veracidade para com a espiritualidade. Robusteza de mencionar o processo evolutivo e não fugir do processo. Porque muitos querem alcançar, muitos querem tocar em conhecimentos, mas não querem passar pela experiência, não quer passar pelo processo, não quer atravessar a ponte. E essa travessia da ponte é como se fosse um parto humano. Os músculos uterinos vão espremendo, até ser expelido. E é isso que vocês também estão passando neste momento. Eu sinto que eu estou no útero mesmo. Sim. Então, importante as pessoas resplandecerem mais a resignação, para que esta travessia seja consciente, com aprendizados e não com reclamações. É muita gente dizendo que está acessando mais o mau humor, a raiva, o medo, a angústia, e perguntando se vai demorar essa pandemia, esse vírus, se vai demorar. Depende do que cada um entenda como demora. Uhum. Depende do que é. Porque o tempo, quanto mais consciências adentrarem aos portões da veracidade, das intenções, dos trabalhos a serem feitos, assumindo seus propósitos e lugares, mais rápido essa travessia seguirá. Porque um grupo desperto auxilia na pacificação dos demais e eleva para o outro lado da ponte. Mas enquanto a humanidade, os seres encarnatórios, quiserem sozinhos atravessar a ponte, ficará cada vez mais difícil. Enquanto não existir a fraternidade, ou seja, a unicidade de intenções, enquanto cada um quiser se salvar sozinho e não salvar-se e auxiliar aos demais, essa travessia será lenta e paulatina. Dá para entender? Dá para entender.